gente! Aqui é a Isa. E aqui é o Marcelo. Estamos estreando o Fair Play, podcast do Recreio, onde falamos sobre esportes e estilo de vida de forma 100% fair. E nesse primeiro episódio do Fair Play, vamos tratar de um tema importante e que envolve muita gente, não só do Recreio da Juventude, não só do pessoal do esporte do Recreio da Juventude, mas como as famílias de toda essa turma, como também pessoas que não são do Recreio, mas que vivem do esporte. Qual que é o nosso tema, Isabela? Ser ou não ser atleta? Eis a questão. Pois é, esse tema da profissão atleta vai ser tratado aqui nesse primeiro episódio do Fair Play por duas convidadas muito especiais. Uma delas, Larissa Rodrigues, atleta paralímpica, e também a Luciana Rodrigues Barro, psicóloga e especialista em dinâmica de grupo, coach, com mais de 15 anos de experiência desenvolvendo pessoas e organizações. Além disso, a Lu é atleta amadora, apaixonada por pessoas e pelo esporte. Olha que legal. O que começa agora então, Isa? Bom, prazer, né? É um gigante recebê-las, gurias. E pra gente fazer essa introdução, gostaria de que vocês comentassem quando e como iniciou a relação de vocês com o esporte e com a psicologia, que eu sei que é algo que as une também, de certa forma. Começando então com a Lari. Show, então, né? A psicologia... Acho que entrou assim na minha vida desde sempre desejei cursar psicologia e tudo mais. E com relação ao esporte, quando eu me tornei atleta, né? Porque a gente treina muito, se dedica todos os dias, mas também o que conta muito é o nosso psicológico, que vai dizer muito do nosso resultado. E aí eu uni o útil ao agradável e eu comecei a fazer psicologia nesse ano, em março, então faz pouco tempo, mas que tem essa relação, acho que desde sempre, assim. Bacana. É interessante a gente pensar por que nós fazemos escolhas profissionais. Sempre soube que eu era das humanas, né? E quando fui prestar vestibular, então acabei... optando pela psicologia, trabalhei já em diferentes áreas, mas nunca questionei essa minha escolha. Em relação ao esporte, eu fiz esporte literalmente a vida inteira. Eu fiz natação quando eu tinha 4 anos, fiz basquete, balé, então hoje eu corro e pedalo também. Bom, Lari, tua história no esporte... Ela começa... Todo mundo fala sempre, o esporte, superação, o esporte e tudo mais, mas pra ti foi uma forma do que? No começo, quando tu escolheu o esporte, ainda não era nem a natação, né? Não, na verdade, eu comecei a praticar esporte por conta de reabilitação, né? Por conta da minha deficiência. E aí eu tava entrando na adolescência, então já não podia mais viver só da educação física na escola. E aí foi onde minha mãe, na verdade, decidiu... Na verdade, eu comecei a fazer aulas de natação quando eu tinha uns 10 anos, assim, mas não sabia nada, nadar, técnica, nada. E aí, a praticar esporte mesmo, assim, ter mais contato, não com alto rendimento, mas toda aquela questão de rotina foi através do atletismo, né? Mas, assim, o meu primeiro contato com o esporte foi para reabilitação. E como que isso acabou também, né, até chegar a esse momento, hoje tu com 18 anos, ser uma profissional do esporte, como é que tu viu esse processo? Que é um tempo curto, é verdade, né? Pra ti parece que é muito tempo, mas pra quem já viveu mais tempo, sabe que é um tempo curto. Mas até entender que isso poderia se tornar, de fato, a tua vida profissional. Na verdade... Tudo aconteceu muito aleatoriamente, digamos assim. Aconteceu tudo muito rápido, não foi uma decisão que eu tomei de me tornar atleta de alto rendimento. Mas a partir do momento que eu participei da minha primeira competição, eu me identifiquei muito com o mundo competitivo. Aquela adrenalina, assim, que arrepiava meu corpo, eu queria que fizesse parte sempre, assim, dos meus dias. E eu comecei a treinar, me dedicar para aquilo. E aí vem, claro, a questão... Quando a gente começa a treinar todos os dias, começa a entrar mais numa linha de alto rendimento, começa, claro, as incertezas, as questões de sentir dor também, fisicamente. Mas aconteceu tudo muito rápido e eu gostei daquilo. E aí aquele mundo competitivo me impressionou e não quis mais sair.
Bom, e como a Lu comentou, hoje uma atleta amadora, porém muito dedicada. Inclusive, esse ano, na corrida, tu ficaste em primeiro lugar geral na TTT, a travessia entre Torres e Tramandaí, uma das principais provas do estado, né, Lu? Além de outras diversas premiações, tanto na corrida quanto na bicicleta. Conta pra gente como que tu avalia a importância da preparação mental e emocional para ti ter um bom desempenho nos esportes, tanto de forma amadora quanto de forma profissional, como é no caso da Larissa. Essa prova que eu fiz foi em dupla, então isso também para mim foi muito importante ter com quem contar, né? Uma prova que cada um faz, né? Nós fazemos trechos. O que é importante na preparação mental? Ter um foco, né? Eu sou bem focada no que eu faço, né? A natação também exige isso. O trabalho em equipe, eu tenho profissionais, eu vou em nutricionista, tenho um preparador, né, físico, faço periodização e entendo que é todo um contexto para a gente conseguir, né, esses objetivos. Com o foco, eu penso que é importante a gente entender em que momento nós estamos. Bom, eu quero fazer essa prova, ou é a minha carreira, ou tem que saber exatamente em que momento, né, nós atletas amadores estamos na vida para saber o quanto nós queremos realmente, né, nos focarmos nisso. Até em cima disso, Lu, até numa conversa que a gente teve em certo momento, de falar sobre algumas características desse esporte e dos esportes, né? Tu pratica a corrida, pratica no ciclismo, e são esportes que basicamente o teu primeiro adversário, o teu primeiro objetivo é te superar, enquanto em alguns esportes coletivos se tem mais o rival, o adversário, o oponente para competir e ter essa vitória. Isso muda dentro do pensamento das pessoas? Como é que isso se desenvolve? Daqui a pouco, como o caso da Larissa, né? O primeiro objetivo era a reabilitação, era a inserção no esporte e era vencer a si mesmo. Depois, claro, com o profissionalismo, passa também a questão do tempo, de superar marcas. Mas como é que tu entende esse processo? Eu como psicóloga, né, e a Lari também, né, como atleta, o autoconhecimento é muito importante até para a escolha da modalidade que se vai praticar. Eu gosto da corrida e da bicicleta porque sou eu, é o meu desempenho. Um esporte coletivo eu não me identifico porque, bom, daqui a pouco depende de outros, né? Tem todo um entrosamento diferente. Então, acho que é o autoconhecimento, até na escolha de esportes do dia a dia. Eu vou fazer paddle, eu vou fazer tênis, vou fazer basquete, se conhecer, né, para identificar o que gosta de realmente praticar. E isso interfere até daqui a pouco um pai, uma mãe que adoraria ver o filho jogando futebol, e aí o cara, ele é muito concentrado sozinho, ele não tem tanta essa facilidade de desenvolver em equipe, não que não seja importante, claro, saber trabalhar em equipe, porque na natação mesmo, a turma viaja com mais de 60, 70 atletas, mas ter esse entendimento de daqui a pouco o rendimento dele, fazendo uma modalidade sozinho, vai ser bom ou daqui a pouco o contrário, né? Sonho ver meu filho nadador, mas o guri é ótimo de grupo, e aí esse trabalho em grupo, e isso interfere também, né? Com certeza. Lari, como tu colocou, o Marcelo, na verdade, tu recém atingiu a maioridade, sem dúvidas tem ainda uma carreira brilhante pela frente, mas eu queria que tu compartilhasse conosco hoje, quais foram os principais desafios enfrentados desde que tu iniciou como um hobby, como uma forma de reabilitação, até tu realmente colocar isso como a minha profissão? Show. Essa é uma pergunta até um certo ponto difícil de responder, né? Porque vai fazer agora em agosto 6 anos que eu tô nadando. Então, durante esses 6 anos eu passei por bastante dificuldade. Questão física e várias coisas, né? Assim, tipo, deslocamento, muitas coisas. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu passei até hoje na minha carreira foi essa última seletiva para o Mundial, que se encaixa muito no nosso tema, assim, sobre ter esse equilíbrio mental, esse equilíbrio emocional, que eu acho que foi um dos momentos que eu mais tive que aprender a lidar comigo mesma. Eu fui a minha maior adversária
na prova dessa seletiva que teve. Tive que lidar com vários sentimentos que estavam dentro de mim, né? E às vezes, não digo essa dor emocional, mas essa dificuldade emocional é muito maior do que qualquer outra dificuldade que a gente possa passar. Então, eu acho que essa foi um momento muito difícil para mim, mas foi onde eu mais aprendi. Foi a minha maior dificuldade até a minha carreira, foi participar dessa última seletiva, que foi onde eu tive que ter muito jogo de cintura e equilíbrio emocional. Até porque o processo, né, Lari, dessa velocidade também veio sempre muito acompanhada de sucesso, né? Desde o começo lá no Clube IP até chegar ao Recreio da Juventude, todo o processo foi sempre com muito sucesso. E aí chega esse momento, tem esse, não vou dizer insucesso, mas essa instabilidade, porque não conseguiu o índice nesse momento para o Mundial. Foi de fato teu primeiro momento, né? Foi meu primeiro momento. Não sei se a palavra é certa, o primeiro momento que eu perdi. Primeira vez que eu perdi, mas foi esse primeiro momento mesmo de instabilidade que tu falou. Desde o início, tive uma carreira, claro que em alguns momentos eu não conseguia atingir meu objetivo, não baixava tempo. Chega num momento em que a gente treina e fica no mesmo tempo, nas mesmas coisas. Mas esse foi o momento, assim, mais instável. Tu colocou a palavra certa, em que eu não atingi realmente o que eu queria. E na minha cabeça eu tava, não com toda certeza, mas eu tinha muita esperança de que fosse acontecer. Porque eu tinha treinado, tinha feito tudo certinho para chegar lá e fazer o que tinha que ser feito. E aí foi onde veio essa instabilidade. Eu posso aproveitar o gancho da Lari. Ontem eu tive a oportunidade, o César Cielo estava aqui em Caxias, eu vi, né? E ele perguntou para nós qual era a diferença, né, entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro e o terceiro. E ele trouxe que é a questão da habilidade de controlar o emocional. Porque ali todo mundo se dedicou muito, todo mundo treinou muito, todo mundo cuida da alimentação, né? Então, o cenário de todos os atletas é o mesmo. Que a diferença mesmo é o quanto o atleta consegue, porque na natação são centésimos de segundo, né? Que é essa questão da habilidade, né? Do controle da habilidade emocional neste momento que faz. De controlar, né? Uma prova. E eu sei que não existe uma fórmula mágica para isso, mas eu gostaria que tu compartilhasse conosco, Lu, quais as estratégias, técnicas que podem ser empregadas para aliviar esse estresse, essa tensão psicológica antes de uma competição ou algum momento importante. Eu brinco que é uma coisa simples, que é acessível a todo mundo, mas a gente esquece de fazer, que é respirar. É comprovado cientificamente, né, que o controle da respiração, ele pode ou nos agitar ou nos acalmar, mas uma respiração antes de uma prova, assim, mais profunda, traz o foco, né, nos acalma. A gente pode fazer o teste agora, né, se a gente começar a respirar rápido, nós vamos ficar um pouco mais ansiosos. Exatamente, isso acalma, né? Essa é uma das questões, assim, simples, que é acessível e ajuda mentalmente, é cientificamente comprovado, isso traz para o momento presente, né? O atleta antes das competições. E tu trabalhas muito a questão de equipes, né, Lu, de grupos, de pessoas, e até eu estava citando antes, né, que o pessoal da natação, eles nadam sozinho, fora o revezamento, mas nadam sozinho, mas viajam em grupo, treinam em grupos, e acho que isso pode ser transferido para qualquer setor, né, por exemplo, no nosso setor de comunicação, a gente trabalha num grupo, mas eu não estou desenhando o que o desenhista está desenhando, porque eu não sei desenhar, mas ele sabe e ele está no mesmo ambiente, no mesmo grupo que eu. O quanto que esse tipo de trabalho de grupo, não só na hora da prática necessariamente, mas no decorrer do período, no decorrer dos treinamentos, até mesmo em caso de viagens, ajuda, influencia para que haja, por vezes, a competição interna também, né? Para que haja um alto rendimento, uma melhora no rendimento de um atleta que compete individualmente. Se sentir à vontade no grupo é básico, né? Para ter rendimento, ou enfim, mesmo desempenhar e se desenvolver, né? Pensando, podemos sim pensar em qualquer área da nossa vida. Todo mundo tem a sua função e é importante. Todo mundo, no ciclismo de estrada, tem os
campeões, mas tem toda uma equipe. E a equipe é responsável por levar os campeões, né, subir os morros. Então, todo mundo saber que é importante na equipe e todo mundo se sentir confortável, poder conversar abertamente, isso é fundamental para os atletas, né? Bom, a Lari que viaja sabe o quanto realmente ter essa boa relação, né, faz diferença no desempenho. E no teu caso, né, Lari, que trabalha, vocês no clube tem equipe de natação paralímpica, mas que trabalha no mesmo espaço junto com toda a natação olímpica, né? E ter esse tipo de trabalho de todo mundo, e eu convivo bastante com vocês lá também, vejo que não é feito essa diferenciação, que imagino que seja um dos grandes, a maior dificuldade que se tenha na vida nesse momento é isso de querer tratar diferente, ou querer fazer além do que é necessário. Isso ajuda muito, né? Eu vejo no tratamento dos técnicos, não só a tua técnica, Dani, mas também os outros técnicos. Claro, ajuda muito, até porque tu vai se sentir à vontade, né, como a Lu falou. Então, tipo, tem 4 meninas, né, na natação paralímpica, mas todo mundo trata nós como se nós não tivéssemos uma deficiência, até no treino também. Então, a gente ganha porrada, a gente vai treinar forte, a gente vai sentir dor, a gente vai ter a mesma forma de tratar como qualquer outro atleta. E isso é muito bom, né? Porque aí tu não vai se sentir diferente dos outros. Porque a gente não tá lá para superar a nossa limitação física ou a limitação cognitiva ou visual, como é das gurias. A gente tá lá por um objetivo, que é ganhar medalha e estar no pódio, né? No lugar mais alto do pódio. Então, tratar esse nosso objetivo como ponto principal é o que torna tudo melhor, né? Digamos assim. Até porque uma medalha, aqui tem um exemplo, a medalha do Circuito Nacional Paralímpico, e a medalha do pessoal que ganhou no Sul Brasileiro, o pessoal que vai competir em campeonatos nacionais também, ela tem o mesmo esforço, o mesmo valor e a mesma quantidade de treinamento, inclusive. Isso aí, verdade. Sendo paralímpica ou não paralímpica, né? Sim. Mas é bem importante. Bom, agora eu olhei o nosso relógio aqui, tocou a hora do nosso Fair Time, gente, que vai ser aqui o momento do nosso podcast onde nós vamos fazer umas perguntas um pouco mais descontraídas. A gente quer saber um pouco mais da vida pessoal aí de vocês. E vou começar com a Lari, porque eu tenho muita curiosidade em saber. Lari, você, assim como qualquer atleta profissional, vive do esporte. Tu respira isso, tu trabalha com isso, tu assiste isso, tu consome isso. Verdade. E eu queria saber se mesmo em meio a tudo isso, ainda tem como fazer do esporte um lazer. No sentido, tipo, hoje eu tô afim de nadar só porque deu vontade, ou hoje eu tô deu saudade do atletismo, fazer alguma coisa nessa área, ou assistir essa competição aqui só porque tô a fim de ver, ou não, sempre vai ter aquele sentimento de o que eu posso extrair daqui, ou que bacana, posso me inspirar. Conta pra gente como que isso funciona. Dificilmente eu trato com lazer. Vou falar a verdade que eu tenho muita dificuldade e sempre a gente vai pensar no resultado, né? Então, eu praticar outro esporte além da natação não vou poder porque, se eu me machucar, me lesionar, não vou poder nadar. Então, sempre vai ter um pontinho ligado. Se eu fizer isso, talvez eu não vá conseguir atingir resultados. Isso gera um pouquinho de... Não é de frustração, como é que eu posso dizer? Tem que ter um controle, sim, né? Mas o lazer também é muito importante. Então, acho que, claro, ter um lazer com responsabilidade, mas tu também se divertir, né? Acima de tudo, tu se divertir no que tu tá fazendo. Então, claro que hoje eu vou nadar porque só quero nadar. Não tem isso, não existe. Mas
tem que existir um lazer, porque é importante para distrair também, às vezes, Claro. a cabeça, não focar tanto só naquilo, só pensar naquilo a todo momento. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, vou falar a verdade, mas é importante. E o que mais te distrai, assim, quando tu tá nesse momento, por vezes até véspera de competição, né, que fica aquele treinamento mais focado, de fato, na competição, a pressão também do que tá pensando, como é que tu consegue fazer essa distração pra também aliviar isso na véspera de uma competição importante? Vou falar a verdade, assim, ó, depois quando eu chego do treino, assim, eu gosto de fazer nada, assim, fazer literalmente nada. Só desliga. Só desligar, eu gosto de assistir uma sériezinha, um filme, trocar ideia, conversar, mas sobre outros assuntos. Mas eu tenho, como eu falei, eu tenho bastante dificuldade nisso, né? Então, quando tá perto de uma competição, eu sempre fico comentando daquilo, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, né? Mas eu gosto bastante de assistir série, desligar. Sou uma pessoa que adoro música, então eu escuto muita música, boto na TV, boto no volume mais alto que dá pra distrair. Fantástico. E agora, Lu, compartilhando aqui com vocês, eu recentemente iniciei nessa vida um pouco mais fitness, mudar meus hábitos, mas já percebi uma mudança muito grande, tanto no meu corpo quanto mentalmente falando. E existe uma relação, como que tu se sente em relação ao teu trabalho quando tu pratica uma atividade física, tu sente uma melhora no teu desempenho? É meio clichê falar que esporte muda a vida, mas realmente muda a vida minha, muda. Eu já fiz ciclos para correr maratona, então assim, o planejamento, todo o foco que tem que planejar, a gente transfere isso para a carreira. Sim. Eu faço exercício de manhã cedo porque eu chego muito mais animada, cheia de energia. Então, tudo vai impactar. Claro, eu sou apaixonada por esportes, por praticar esportes, mas isso me torna uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que me planejo melhor. Então, tem muitas características do esporte que a gente transfere para a nossa vida. Claro. E dentro disso também, Lu, saber os limites, como tu falou no começo, né? Porque depois de um tempo, isso pode acabar, quando não é o caso da Lari, que é profissional do esporte, isso pode te atrapalhar. Eu vejo muita gente que, quero começar um esporte, aí começa de qualquer jeito e daqui a pouco tá com uma lesão, não consegue ir pro trabalho, aí num atestado velho, mas saber esse limite também, não só da condição do corpo, mas do quanto esse esporte pode te agregar sempre, né? Isso aí. Eu penso em fazer, né, me planejar para fazer triatlon. Eu pensei nisso ano passado, tive uma mudança de carreira. Não, agora eu não vou conseguir fazer isso. E tá tudo bem, né? Então, essa questão de planejamento e escolhas, porque eu não sou atleta profissional, né? É um pouco diferente. Tenho que fazer uma pergunta importante para elas, Claro. Isa, porque a gente começou com um tema, né, sobre o profissionalismo, decisão de se tornar, e eu queria saber essa escolha, né, de ser ou não ser atleta. Lari chegou aos 18 anos já com muito dessa certeza de se tornar atleta, já com um trabalho bem desenvolvido, com tudo mais. Essa decisão, como é que ela tá funcionando na tua vida aos 18 anos? Porque acho que se a gente seguir um podcast por mais alguns anos, a gente entrevista com 25, com 30, daqui a pouco encerrando uma carreira para saber, mas aos 18 anos, essa decisão de ser atleta e ter feito essa escolha, como é que tá funcionando para ti? Tá bem certa. Tenho muita certeza do que eu quero. Acho que eu vejo hoje, com a idade que eu tô e com os planos futuros que eu tenho muita certeza do que eu quero, assim. E independentemente se vai demorar ou não, assim, se eu vou conseguir chegar lá ou não vou conseguir, isso pra mim depende, mas essa é uma certeza que eu tenho muito forte dentro de mim, que é me tornar cada vez mais forte dentro da natação paralímpica. E existe uma melhor forma de encarar essa fase de decisão, porque eu acredito que não deva ser nada fácil, né? Claro, como no teu caso, Lari, tu sempre se destacou muito, foi um processo natural. Poxa, tu tem 18 anos e já está no ranking brasileiro, mundial, mas isso não acontece com todo mundo, né? Então, como existe uma maneira de saber
qual que seria a alternativa mais indicada de realmente, não, vamos seguir isso porque eu quero me tornar um profissional, ou não, se é o momento de se dedicar a outras atividades? Eu vou falar, a Lari Pode fala pela falar. experiência dela. Para os atletas, porque é nessa idade, né, que tem que tomar essa decisão. Então, a rede de apoio, os pais, de novo, o autoconhecimento, né, se tá muito em dúvida, realmente procurar uma ajuda, uma terapia, uma orientação, né, porque é uma dedicação, né, quantas coisas a Lari abre mão pra ser uma atleta. Com certeza tu não vai ir em festas, coisas que pessoas de 18 anos é normal ir, ou em muitas festas, então tem que abdicar mão de muitas coisas. E tá tudo bem. Só que quando, de novo, né, a tua escolha é o porquê, né? Tu sabe por que tu quer ser isso. Mas eu entendo que essa rede de apoio nos atletas, e se necessário, realmente buscar uma ajuda. Porque é uma decisão importante. E tem que saber que, né, todas as escolhas têm consequências. Quais consequências eu vou, né, a partir de agora assumir, né? Até pela questão de idade, né, Lari? Porque pro atleta, a exigência é num momento diferente da vida. Eu, com 17 anos, eu tinha dúvida se eu queria fazer jornalismo, direito, ou história, ou sabe lá. O atleta, quando chega com 17, ele já tem que estar muito mais certo do que ele quer. Né? Até porque a carreira de um atleta dura pouco, né? Então, com 17 anos, tu não pode estar brincando de treinar, né? De fazer aquilo. Mas eu acho que esse momento, assim, chegou na minha vida quando eu tinha uns 15, 16 anos. Que aí é onde 16 anos tu já pode começar a trabalhar, né? E aí eu via todos os meus colegas começando no mercado de trabalho e tudo mais. E aí eu desejava fazer várias coisas, além de ser atleta. E aí veio o momento da indecisão. Será que é isso mesmo para minha vida? Será que eu realmente vou me tornar uma atleta? E aí eu já pensava muito no resultado. Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? E aí surgem muitas coisas na cabeça. E aí eu queria fazer outras coisas além da natação, porque treinar é bom, às vezes é cansativo, né? E aí chega um momento que talvez surja o esgotamento. E aí eu tava nessa fase aí, que eu tava esgotada de fazer o que eu fazia. Só que aí eu já tava passando por vários processos emocionais. E aí eu precisei parar, pensar realmente se a natação fazia sentido pra minha vida. E se eu ficasse sem ela, como é que eu me sentiria? E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, caraca, eu acho que eu preciso ser atleta. Eu preciso ser nadadora. Eu não conseguia me ver sem aquilo, né? Então, eu acho que surgiu esse momento entre os meus 16 anos, por aí. E foi o momento também que eu fiz Senai. E aí eu comecei a vivenciar outras coisas. Mas eu optei pela natação, porque aí eu já não conseguia mais me ver sem aquilo. A falta da natação era maior do que o cansaço daqui a pouco. Isso, né? eu não tinha parado de treinar, mas eu tentei me imaginar sem treinar, sem ter aquela rotina de um atleta mesmo, mas eu não consegui. Não consegui pensar que eu ia ficar fora desse mundo. Eu quero só pegar um gancho do que ela disse, que é bem importante. Ela experienciou outras coisas. Ela fez, o Senai. Será que me imagino aqui? Né? Então, ela viu outras possibilidades para ver onde que poderia fazer mais sentido para ti, né? Isso aí. Com certeza. E até porque esse esgotamento, esse cansaço, essa dúvida, essa incerteza, com certeza vai, em algum momento, nos acompanhar de alguma forma, independente das nossas escolhas, seja no esporte, seja no direito, seja em educação física, seja em contabilidade. Eu acho que é fundamental, como as duas citaram, ter esse autoconhecimento de entender, não, é realmente isso que eu quero, porque os desafios vão aparecer. E o importante é a gente ter calma, né? Respirar mesmo. E vamos lá, a gente vai passar pelo que tiver que passar. E o nome do nosso podcast foi escolhido justamente porque o Fair Play se trata de um tratamento equalitário e imparcial. Esse jogo limpo
pode ser utilizado não somente no esporte, não somente na psicologia, mas assim como em todos os outros âmbitos da nossa vida. Eu gostaria que vocês compartilhassem como vocês encaram esse estilo de vida, a Lari principalmente dentro do esporte, a Lu na vida pessoal, no esporte também, nos cotidianos de vocês, e como vocês incentivam tanto os colegas de esporte quanto os profissionais de trabalho a adotá-lo também. Pode falar. Eu brinco que eu faço esporte porque eu quero viver até os 102 anos correndo e pedalando. Então, não é pela estética, é pela todos os benefícios que isso traz. Então, como eu incentivo... Eu acho que convivendo comigo, as pessoas acabam vendo como o esporte faz diferença na minha vida, como eu tenho mais energia. Eu raramente fico doente. Então, são benefícios que esse estilo de vida saudável traz. Porque, bom, eu pratico esporte, daí eu cuido da alimentação, daí uma coisa vai puxando a outra. Durmo cedo e tudo isso reflete, sim, na minha vida profissional, na minha energia. Então, entendo que é mais, acho que inspirando, né? E mostrando como isso pode ser bom. É sobre saúde. Bom, é um estilo de vida, assim, totalmente... Não digo diferente, mas para quem lida com alto rendimento é um estilo de vida louco, né? Muitas pessoas nos caracterizam como pessoas loucas, assim, porque a gente faz coisas que dificilmente outras pessoas estariam dispostas a fazer. Mas como a Lu falou também, o esporte, além de trazer esses resultados, né? Ele é um estilo de vida, cara, que é muito bom. Ali tu vai se divertir, tu vai, às vezes, se tu tiver com ansiedade ou diversas outras coisas, tu vai depositar no esporte. E além que ele te traz amizades que tu pode levar para a vida inteira. Então, o esporte é um combo de benefícios gigantesco na nossa vida. Então, ele vai nos ajudar fisicamente, emocionalmente, vai trazer amizades, pessoas importantes para nossa vida. Então, esporte vai muito além de resultado. Resultado é o último ponto. Mas tudo que envolve isso, o esporte por trás dele é magnífico. Até dá pra ver isso aí, né? Depois das competições, seja em qualquer esporte, assim, né? Acabou a competição, tirando, claro, alguns excessos, mas normalmente acabou a competição, os nadadores vão lá e se abraçam, se conversam, os jogadores se cumprimentam, tudo. Porque todo mundo sabe o quão difícil foi pra todo mundo chegar até ali, né? Então, esse sentimento acho que aflora muito, principalmente depois das competições também, né? Sim, com certeza. Quando diminui aquela... As parcerias no esporte é incrível. É verdade. Hoje, o meu grupo de amigos é muito o grupo esportivo. E não estamos praticando esportes, estamos jantando, estamos fazendo outras coisas. Mas são amigos, como tu trouxe, né? Que o esporte trouxe. Muito bem. Tá na hora isso? Tá na hora, mas antes a gente precisa agradecer de alguma forma, porque essa conversa foi muito bacana. Então a gente tem aqui um presentinho para as duas, uma lembrança. Ai, que chique! Aqui, deixa eu abrir pra ti, Lari. Show. Uma camiseta. Tá invertido, Ai, que tá invertido só. Tá invertido? Esse aí é o da Lu. Opa! Esse é meu. Esse aqui é Esse o é da da Lari. E esse aqui é o da Lari. Olha, pra o toalhinha. frio, pro calor, tá aqui, ó. Olha só, diferenciado. Depois coloca na Se nossa coisa. puxar. Obrigada. Amei. Então, Ai, obrigada. só pra agradecer essa participação nessa estreia do nosso Fair Play. Felizes demais e não deixem de acompanhar esse projeto maravilhoso, viu, gente? Só agradecer então, Lari. Obrigado por dividir essa experiência, por estar junto aqui nesse primeiro Fair Play. Valeu, viu? Eu que agradeço, foi uma honra pra mim. Muito obrigada mesmo. Igualmente, muito obrigada, Lu, Lari, foi demais essa conversa. O Fair Play fica por aqui. Como eu comentei antes, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais e até a próxima. Logo nós estaremos de volta.